Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês aí? Evandro Marques por aqui para a resolução aí de mais uma questãozinha hoje, cladogramas, e hoje com uma pegada diferente. Ao invés da gente interpretar um cladograma, a gente vai construir um cladograma a partir de um determinado enunciado. É uma questão, galera, do vestibular 2016 da FATEC, São Paulo, chegando pra gente a questão de número 45 aí. A história evolutiva dos seres vivos está diretamente relacionada às transformações que ocorrem no ambiente ao qual elas se encontram. Na figura, estão representadas as modificações que teriam ocorrido ao longo de um período de tempo T0 a T4, em um conjunto de continentes hipotéticos, representados em preto e que estão ligados ao surgimento das espécies A, B, C, D e E a partir de espécies ancestrais W, X, Y e Z. As áreas que cada uma das espécies ocupa em cada um dos períodos estão indicadas pelas letras que as representam. O período de tempo T4 corresponde à época mais recente. No período de T0 a T1, então aqui embaixo, de T0 a T1, houve uma divisão do continente inicial, originando dois novos continentes. É o que a gente vê, né, galera? Tinha aqui uma área W com uma espécie W que se quebrou, e aí eu tenho dois continentes X e Y com duas espécies X e Y. Lembrando o seguinte, né, que espécies X e Y, galera, olha, X, Y, Z e W são ancestrais. E as letrinhas iniciais A, B, C, D e E do alfabeto, né, são as espécies novas. Legal? Entre T1 e T2, uma nova divisão aconteceu em cada um desses continentes, dando origem a 4 novos continentes. Beleza, X se quebrou, dando origem aqui a e B, Y também se quebrou, dando origem a Z e C. Entre T2 e T3 ocorreu o soerguimento de cadeias montanhosas em um dos continentes. E se a gente observar, olha, entre T2 e T3 aparece aqui uma cadeia montanhosa onde era o meu continente Z, né, galera? E finalmente, entre T3 e T4, ocorreu junção de dois continentes, de modo que em T4 existem apenas 3. Tenho aqui A, B e C se fundiram, formou aqui um continente com duas espécies B e C, e aqui o outro continente com duas espécies D e E. Beleza. O que ele pede? Tá? Com base nas informações dadas, assinale a alternativa que contém o cladograma que representa corretamente o relacionamento evolutivo de A, B, C, D e E. Legal? Ele deu pra gente aí 5 opçõezinhas, né? Qual dessas opções traz corretamente o cladograma que traz as relações de parentesco evolutivo entre as espécies A, B, C, D e E? De novo, pra gente, a historinha aí na forma da imagem. E aí, o que a gente pensa, galera? Vamos lá? Olha, inicialmente eu tenho aqui a espécie W. Essa é a minha espécie ancestral de tudo. E W, né, vivia no determinado continente que foi separado, né, galera, em dois continentes, onde eu tenho agora duas populações que viraram duas espécies, X e Y, que ainda não são as espécies finais. Lá no enunciado ele deixa claro que W, X, Y e Z são espécies ancestrais. Legal? A, B, C, D e E que são as espécies novas. Então, a partir de W, formaram-se X e Y. Posso pensar em algo dessa forma que está aparecendo aí agora. A partir de W, formaram-se as espécies X e Y do lado de cá. Legal? O que mais que a gente consegue observar aqui? Olha, a partir de X, galera, formaram-se as espécies A e B. Então eu começo a concluir que A e B são grupos irmãos, né, galera, derivados aqui da minha população X, da minha espécie X. Com isso, eu posso colocar no meu cladograma agora, olha, A e B aqui como os meus terminais. São as espécies, né, que derivaram ali da minha espécie X. Legal? E o que aconteceu com Y, gente? Se a gente observar, olha, Y deu origem a C, que já é uma espécie final, né, definitiva, e deu origem a Z, que lá no enunciado ele fala que ainda é uma ancestral de alguma coisa. Então eu posso colocar a espécie C já formadinha aqui, bonitinha, tá? E aqui nesse ponto agora, onde o laser está apontando, eu teria ali a minha espécie Z. A partir de Z, vamos escrevê-la aqui para a gente ter a nossa ideia. Pronto. A partir de Z, o que se formou? Olha, a partir de Z foram formadas as espécies D e E. Então as espécies D e E têm um ancestral em comum aqui nesse ponto. Também são grupos irmãos. E olhando então o meu cladograma, olha, A e B derivado de X, beleza, A e B derivado de X. Derivado de Y, eu tenho a espécie C separada de D e E, que surge posteriormente. D e E
grupos irmãos um pouquinho diferentes, separado, né, da população C, sendo que C, D e E têm um ancestral em comum aqui nesse ponto. Quem é esse ancestral em comum nesse ponto? A nossa a população Y, que estaria aqui. Legal? A e B, derivados de X. X deu origem a A e B, dois grupos irmãos. Legal? Olhando então agora, olha, A e B juntinhos, tá? Derivado de X, A e B juntinhos, derivado de X, C separado, tá? D e E juntinhos, derivado de Z, sendo que Z, que deu origem a D e E, tem um ancestral aqui em Y. Y originou Z e originou C. E Z originou D e E. Bonitinho aqui. Legal? Bacaninha? Fácil, né? Vamos ver qual letrinha que dá isso aí. A e B juntinho, D e E juntinho e C um pouquinho separado. Olhando as opções, A e B juntinho, D e E juntinho e C um pouquinho separado. Aqui estaria W, aqui estaria X, que deu origem a A e B, aqui estaria Y, que originou a população C e originou a população Z, que mais à frente deu origem a D e E. Bonitinho, redondinho pra gente. Resposta letra A para esta muito boa questão da FATEC. Interpretação de cladograma? Não, o contrário hoje. É elaborar um cladograma a partir de uma descrição. Legal? Se você gostou, deixa aí o seu likezinho. Se ainda não tiver inscrito, inscreva no canal. Legal? E compartilhe aí com seus colegas. Ajude a divulgar o nosso canal.